Eu estou aqui com um equipamento muito bacana para apresentar, que é um receptor e um controle remoto de dupla velocidade. Existem variações aqui desse controle, nesse caso ela tem 2 botões, mas a Brasiltec vende também com 4 e com 6 botões. Essa aqui de 2 geralmente é utilizada para guincho, para talha, enquanto que as de 4 botões já costumam ser utilizadas para ponte volante, e a de 6 também, porque consegue mover em todas as direções. Então, esse controle aqui normalmente vai comandar um motor que vai estar sendo alimentado por um conversor de frequência. E aí no conversor é fácil de fazer essa ativação com 2 velocidades diferentes. Eu vou mostrar aqui como é que funciona o botão. Ele tem 2 pressões diferentes. Então a mola dele tensiona, se eu for apertar o primeiro estágio, eu tenho que fazer bem pouquinha força. Agora, para apertar para o segundo estágio, já faço um pouquinho mais. Na verdade, os 2 acionamentos, eles têm a pressão aqui, ela é muito adequada, não é nem leve demais e nem forte demais. Então eu aperto um pouquinho, eu estou no primeiro estágio, aperto até o fim, vou para o segundo estágio. Eu vou demonstrar isso aqui, até por isso que eu fiz já montei aqui um esqueminha bem simples, só para poder demonstrar realmente como funciona o acionamento aqui através do receptor. E durante esse vídeo também eu vou falar de algumas características. Vamos lá, a questão da distância que precisa estar o receptor do controle. No máximo 100 metros, mas é 100 metros em campo aberto. Se você tiver uma parede, por exemplo, no meio do caminho, essa distância vai ser bastante encurtada. Se for algo metálico, a distância vai encurtando ainda mais, porque para a transmissão das ondas de rádio, alguns materiais acabam influenciando mais, outros menos. Então essa distância de 100 metros é a campo aberto, mas na indústria, geralmente você não vai ter uma distância tão grande. Então mesmo não tendo alguns obstáculos, pode acontecer de ter algum obstáculo, então ainda assim, como a distância vai ser um pouco menor, você tem uma segurança muito grande do funcionamento. Se ele perder o sinal, ele simplesmente para, então não tem perigo também de ele continuar, do motor continuar movimentando uma ponte volante, um guincho ou qualquer coisa que seja, pelo fato de perder o sinal. Então tem antena tanto no controle quanto no receptor, e começando aqui a falar do receptor, temos a antena como eu falei, aqui atrás onde fixa ele, então geralmente ele fica fixado em um local onde você tem uma visada maior para o controle, então um lugar geralmente mais alto, enfim, a posição vai depender do layout da fábrica ou da máquina, né? Então, quem vai montar que tem que ter esse cuidado de deixar no local com maior visada possível. Aqui nós temos a saída dos cabos, com um pedacinho de cabo já que pode chegar até o painel eventualmente, ou às vezes vai precisar ser emendado também. Prensa cabos na saída. E esse receptor aqui é onde ficam todas as conexões. Nós temos vários cabos aqui de várias cores diferentes, e aí é necessário analisar o esquema de ligação, de acordo com a quantidade de botões também que vai ter aqui no receptor. E esse esquema de ligação, então, vai ter que ser respeitado para poder realizar o acionamento. Como que eu fiz aqui? Eu tenho um cabo que está vindo... Deixa eu separar esse cabo aqui, ó. Esse cabo está vindo com alimentação 220 volts. Esse receptor ele pode ser alimentado com 220 volts, seja em 50 ou em 60 Hz. Então, está vindo 220 volts e está vindo desses 2 conectores de derivação. Em um dos conectores, eu tenho o neutro, que é o cabo marrom, nesse caso. Eu fiz com fita isolante aqui porque já vem com um terminal do tipo forquilha, do tipo garfo, né? E como o terminal do tipo garfo não cabe nesse conector, então eu fiz uma pequena emenda aqui, só para demonstração mesmo, não quis tirar a originalidade aqui do receptor. Então, emendei um pedacinho de cabo aqui, eu tenho o neutro no cabo marrom, e no cabo preto aqui do receptor, no cabinho preto, eu tenho a fase, que está nesse outro conector de derivação. E aí, em todos os sinalizadores aqui, eu estou utilizando o neutro como comum. E no cabo laranja, eu tenho uma fase também, já que o laranja é o comum dos contatos de saída. Aqui dentro desse receptor eu tenho alguns contatos, esses contatos a relé são ativados pela botoeira. Então, apertei um botão, vou demonstrar aqui para vocês, vou apertar o botão Start e imediatamente esse primeiro sinalizador, que é no cabo vermelho, ele vai ligar. A saída correspondente ao cabo vermelho, ela é ligada quando o controle é ligado. Então, você consegue ligar, por exemplo, uma sinalização sonora, pode ser um giroflex também, uma sinalização luminosa, e aí você consegue saber quando que o controle está ligado e, portanto, pode haver movimentação. Assim, todos que estão por perto, eles já ficam alerta e já sabem que vai haver alguma manutenção para tomar cuidado. Então, eu vou ligar aqui, reparem que no cabinho vermelho aqui, o sinalizador que está no cabinho vermelho vai ligar. Então, só pelo fato de ter ligado a botoeira, já ligou, uma saída está ligada. Aqui eu estou acionando um sinalizador LED, mas como eu falei, pode ser qualquer coisa, pode ser um giroflex, uma torre luminosa, uma sirene, enfim, qualquer coisa você consegue ligar então nessa saída. Se eu apertar o botão de desligar aqui, ele já desliga a saída imediatamente. Aí precisa girar para destravar.
e se eu quiser ligar novamente eu vou ter que apertar o Start. Então vamos lá, primeiro botão que eu apertei foi o Start para ligar. Eu tenho outras 3 saídas aqui nesse caso, que é o cabinho amarelo, o cabo verde, que é responsável pelas movimentações de sobe e desce, e o cabo rosa, ele está fazendo a ligação do segundo estágio. É uma saída que vai indicar para o conversor de frequência que ele deve habilitar a velocidade 2, independente se está subindo ou se está descendo. Vou demonstrar. Vou apertar para subir, reparem que vai ligar esse sinalizador. Apertei somente o primeiro estágio. Se eu apertar para descer também, somente o primeiro estágio vai ligar esse sinalizador. E agora qualquer um desses que eu ligar, qualquer um, seja sobe ou desce, ele vai ligar a lâmpada correspondente e a lâmpada que vai indicar para o inversor que ele precisa ativar a velocidade 2. Então, pressão simples no botão. Agora vou apertar até o final. Liga essa saída aqui também. Então a saída rosa, vou fazer o mesmo com o desce aqui, né? Ligou esse e vai ligar esse aqui também. Então, essa mesma saída aqui do que está atrelada ao cabinho rosa, ela vai ativar tanto a velocidade 2 para subir quanto para descer. Porque geralmente lá no conversor de frequência você vai ter uma entrada específica do conversor que vai ser responsável por receber esse sinal, então indicando que eu quero trabalhar com a velocidade 2. E o comum aqui que eu estou utilizando é o cabo laranja, né? E esse comum é a mesma fase que está vindo aqui no conector de derivação. Mas o que acontece? Se você for trabalhar com conversor de frequência, que é para a maioria dos casos, né, você não vai ter um comum com essa tensão, e sim na tensão do conversor de frequência, que normalmente é 24 volts. Então vai chegar aqui 24 volts, não no conector de derivação nesse caso, porque o receptor é 220, né, então você vai ter um comum diferente. Como todas as saídas são a relé, então você pode ter uma tensão diferente para alimentação e para acionamento. E nesse caso, então, é isso que vai acontecer. Você vai ter uma tensão de 220 para alimentar, e o comum dessas saídas vai ser o 24 que vem lá do inversor. E aí, esses cabos aqui, vermelho, amarelo, verde e rosa, eles vão ter uma tensão que é a mesma tensão lá do inversor. Como o comum é o mesmo, né, que é no cabo laranja, então a tensão que está no laranja vai estar em todas essas saídas aqui também. Os outros cabos aqui desse receptor acabam não sendo utilizados, porque a parte física aqui desse cabeamento ele é igual para os outros modelos também, então alguns cabos acabam sobrando aqui quando você trabalha com um modelo de 2 botões. Se fosse o de 6 botões, aí não sobrariam todos esses cabos aqui. A ligação, então, como eu falei, é bastante simples, né? Você tem a alimentação, que são 2 cabos, o comum, que é o outro cabo, mais os botões responsáveis, as direções, aqui nesse caso são 2 direções, e mais um cabo, que é o rosa aqui, que é responsável por indicar a velocidade 2. É bem tranquilo, então, de utilizar esse tipo de botoeira. Aqui não precisa de alimentação, não precisa de alimentação externa, no caso, com fio, né? Mas você tem uma abertura aqui para colocar 2 pilhas comuns. Então, são 2 pilhas comuns no controle, enquanto que o receptor é 220 volts. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, por favor, deixa o like para nos permitir continuar gravando conteúdo aqui para o canal. E também não deixa de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade.